Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp e a TV e Rádio Câmara que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas e representantes do poder público para apontar possíveis causas e soluções para os problemas da cidade. Hoje nós discutimos o transporte coletivo, que passa nesse momento pela escolha de uma nova empresa para operar 40% dos ônibus urbanos. Bom, para ajudar a conduzir o programa, nós contamos com a presença da jornalista da TV Unesp, Larissa Rossetto. Obrigada, Larissa. Prazer, Lidiane. Também recebemos o presidente da Indurb, a empresa municipal que é responsável pela coordenação do transporte coletivo em Bauru. Eliseu Ecler, obrigada também pela presença aqui conosco. Estamos sempre à disposição. E o vereador Coronel Meira, que também tem discutido e tem protagonizado as discussões com relação ao transporte coletivo na cidade, na Câmara Municipal de Bauru. Obrigada, vereador. Obrigado, Lidiane. Obrigado a todos pelo convite. Bom, a gente começa falando, então, sobre o contrato que foi encerrado com uma das empresas que opera 40% dos ônibus urbanos em Bauru. Nesse momento está sendo feita uma licitação para a concessão desse lote, que envolve 74 veículos. Nós temos alguns números aqui e eu queria até aproveitar a presença do presidente da Indurb para explicar para quem nos assiste um pouquinho sobre esses valores. O valor total do contrato, presidente, 218.241.000. Os investimentos exigidos na concessão, 34.800.000 reais. E o valor mínimo de outorga, 2 milhões, que serão pagos em 5 parcelas. O que significa o valor total desse contrato e esses investimentos se referem exatamente a quê? Bom, o valor total do contrato, ele significa ao longo de 8 anos. Ele pode ser maior, porque a lei municipal ela diz 8 mais 2. Nós temos uma lei municipal, tem um decreto que regulamenta a fiscalização dos ônibus da empresa. Caso ela não incorra em nada que está lá, pode ter mais 2 anos. Então, na realidade, pode ser 8 mais 2. Esse valor, ele é distribuído. Como que ele é calculado? Hoje nós temos diariamente, mensalmente, o número de passageiros que são transportados. Então você tem o valor que se recolhe diariamente, mensalmente e anualmente. Então você vê qual é o valor deste negócio, quanto vale esse tipo de negócio. É o valor que vai entrar no caixa da empresa que ganhar a licitação. Exatamente. 200 milhões de reais. Nos 8 anos. Isso, nos 8 anos, exatamente. Então, nos 8 anos. Nós não podemos esquecer que quando, numa licitação dessa, inclusive o mais complicado é o modelo econômico-financeiro, em que você coloca, nos 8 anos, são tabelas que você coloca qual seria a arrecadação da empresa, mas olhe bem, existe um modelo existente no Brasil, ainda até hoje, é pelo GEIPOT, que era aquele grupo do Ministério dos Transportes, que montou um modelo, um sistema. Ele foi atualizado em 95, mas final de 2017, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, ela atualizou isso daí. Na realidade, ela permaneceu mais de 80% os mesmos índices, houve uma atualização, não chega a 20%. Então ali tem, vamos dizer assim, todo o caminhar de como você monta esse desenvolvimento, em que você tem custos fixos e custos variáveis. Você, ao mesmo tempo que você coloca porque alguém fala, nossa, 200 milhões. Na realidade, se você pegar anualmente ou mensalmente e abater os custos fixos, né, o valor é até pequeno. Tanto que numa licitação dessa, você tem que tomar muito cuidado para que no final você vai calcular qual é a taxa de retorno de investimento. É o famoso TIR, em termos econômicos falando. Qual é a TIR? Você, no mínimo, você joga 6%. Por quê? Porque senão ele pega o dinheiro dele, aplica no Tesouro Direto a 6%. Certo? É mais ou menos em torno disso. Eu não vou me arriscar nisso daí. Então você tem que ter um balanço em cima disso, que no final de 8 anos
ele tem um retorno desse investimento que ele vai fazer. Do valor de investimento que você disse. Porque você leva em consideração de que vem uma empresa que não está em Bauru. Ela tem que ter o número de ônibus, qual é o investimento em ônibus. Isso já começa o primeiro problema, né? Porque a média de uma frota é em torno de 5 anos, segundo o edital. Nenhum ônibus pode passar mais de 10 anos, né? Em média, 5 anos. Então, não quer dizer que mesmo que uma empresa venha de fora, ela vai trazer 73 ônibus, que são 73 ônibus, mais uma van, né, novos. Ela tem que trazer essa média. E, normalmente, quem vem é que já tem, em alguma cidade do Brasil, são grupos econômicos que já operam o transporte coletivo. Só que você tem que levar em consideração essa quantidade, esse investimento nos ônibus e levar em consideração a garagem. Ele tem que ter uma garagem para essa quantidade de ônibus, no mínimo X metros quadrados, a parte administrativa, a parte de abastecimento, a parte de manutenção dos veículos, lavagem. Por que, Fara? Mas por que você se preocupa com isso? Nós se preocupamos porque, olha bem, o próprio nome diz, é transporte da população. Ele tem que ter uma estrutura real, boa, fixa, para que nós não tenhamos surpresa no transporte do povo aí no dia a dia, né? Esse é o modelo que se coloca, né? E com relação ao valor da outorga, né? Esse é um valor mínimo para a concessão do serviço. É esperado que nos envelopes os valores sejam apresentados, sejam maiores. Então, olhe bem, esse cálculo do valor da outorga é para ele ter uma TIR de no mínimo 6%. Agora, tanto que, caso ele cumpra todos os requisitos legais de uma licitação que são necessários, a disputa é na outorga. Então, mínimo é 2 milhões, 2.100, 2.200, aí é esse valor de outorga. Que esse dinheiro tem que ser aplicado no transporte coletivo municipal. Não vai aplicar na empresa? Não, vamos deixar bem claro. Nós temos hoje bairros que falta asfalto. Falam, mas por que o ônibus não chega até ali no final do Manchester, por exemplo, que é um caso aqui? Porque o ônibus ele anda onde tem asfalto. Chegou naquele ponto, ele para. Pô, mas essa outorga é empregada exatamente nisso daí. Mais 600 metros eu pego o resto da população. E é em cima disso que ela não pode, pela legislação, eu vou pegar a outorga e vou aplicar na construção de casa popular, por exemplo. Ela tem que ser específica na mobilidade urbana. Vai direto para o caixa da prefeitura. Vai direto para o caixa da prefeitura, mas isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, quando dá a apresentação, no final do ano do seu balancete, qual é o valor que foi aplicado, se esse valor foi aplicado ou não. É mais ou menos igual das multas de trânsito. As multas de trânsito, quem recebe é a prefeitura, mas só pode ser aplicado no trânsito. Tanto que o pagamento da Endurb é com esse dinheiro que a prefeitura paga, né? Bom, mas nesse momento a licitação se encontra paralisada pelo Tribunal de Contas em razão de uma série de questionamentos feitos por uma das empresas concorrentes, participantes aí, e o vereador Coronel Meira também fez um apontamento na Câmara Municipal com relação a vários impasses envolvendo esse processo, um deles o fato de que essa empresa que fez os questionamentos, faria parte do mesmo grupo de concorrentes do processo, né, vereador? Sim. Se você fizer uma análise de todas as empresas que exploram o transporte coletivo urbano, que já atuam no transporte coletivo urbano, explorando esse serviço em várias cidades, você vai perceber que só muda o nome da empresa e o CNPJ, porque as pessoas, os proprietários, os cotistas, são os mesmos. Então, é as mesmas pessoas. Então, nós estamos um grande monopólio de pessoas, de investidores, né, em que eles têm um foco central em explorar ao máximo em todos os municípios. Essa empresa especificamente que entrou com a impugnação, com o pedido de suspensão, é uma empresa do grupo. Você pode ir lá e verificar quem são os proprietários dessa empresa, que atua... É uma empresa de Araçatuba. E você verifica quem são os proprietários da Grande Bauru e da Sem Limites, que exploram o transporte coletivo atualmente em Bauru. Então, por que essas empresas... Eu vou mencionar aqui qual é a minha leitura que eu faço de uma empresa dessa pedir uma impugnação, uma suspensão disso aí. Lógico, ela aponta lá 18 itens, o conselheiro do Tribunal de Contas, ele é obrigado a receber esse pedido de impugnação, de suspensão,
E antes que ele tome a decisão, obviamente ele remete para o Poder Executivo, para a cidade de Bauru, que é quem colocou o edital na praça, né, de licitação, e ele dá uma oportunidade para se manifestar. Conversando até mesmo com o Coronel Eclair, ele já disse que todos os 18 apontamentos feitos pela empresa praticamente foram respondidos, né? Ou seja, não existe possibilidade alguma de ser suspenso. Mas o que pode acontecer? Uma outra empresa, uma outra pessoa, assim que tiver essa decisão, já entra e tenta impugnar novamente. Qual é a leitura que eu faço disso? A leitura que eu faço disso é a seguinte: se nós considerarmos que essas empresas são do mesmo grupo, né, o que é melhor para a empresa? É que a que está hoje dê continuidade ao serviço. A prefeitura, em setembro, vence o contrato. Se porventura o edital estiver suspenso, a prefeitura vai interromper, vai suspender o serviço? Não. Ela vai dar continuidade e vai fazer uma prorrogação de prazo com o aval do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas falou que está suspenso, então essa empresa continua. Na verdade, o que eu percebo é o seguinte: se uma outra empresa que não pertença a esse grupo, se é que ainda existe, mas vamos imaginar que uma outra empresa apresente uma nova proposta e ganha aí por causa da outorga e tudo mais, e consegue colocar uma tarifa inferior à que nós temos hoje aqui. E aí, como é que fica a outra? Nós vamos reduzir o preço da tarifa de todas, ou só ela vai praticar naquele 40% das linhas? Então, são questionamentos que a gente fala assim, poxa, a gente percebe o seguinte, que o interesse maior desses empresários é dominar o mercado, fazer com que todas as concessões que estão sendo realizadas no país, seja em qual lugar for, eles querem de qualquer jeito abraçar e obter a concessão do transporte coletivo. Enfim, quem fica refém de tudo isso, na minha opinião, é o usuário, é o consumidor, que, ao meu ver, nós temos uma tarifa muito alta. Né? Não é Bauru, é outras cidades. Nós temos, acho que o que me consta, a cidade de Guarulhos é que tem a maior tarifa de ônibus do país, né? Que é um absurdo. Então, mas por outro lado, nós temos tarifas com valores inferiores ao de Bauru. Então é o seguinte: quem é quem? Quem que está falando a verdade? Por que lá custa X, por que no lugar custa Y e por que lá custa Z? Então nós temos que entender. Esse é o nosso questionamento. E a verdade é uma só. A partir do momento em que as empresas de aplicativos de transporte individual começaram a operar, o número de passageiros desses ônibus também a tendência foi cair. Por quê? Hoje uma senhora ou um grupo de senhoras que normalmente que prestam serviços de diarista em vários pontos da cidade, ou então como empregada doméstica, que às vezes não tem o vale transporte, o que ela faz? Ela se reúne em 2, 3 e compartilham o mesmo carro e o valor fica bem inferior ao praticado pela empresa de transporte coletivo. Então são questionamentos que a gente tem que fazer, que eu tenho que fazer na condição de vereador, e fazer com que Bauru, se fizer um novo contrato, que faça um bom contrato, com uma boa outorga e com tarifas menores. Eclair, partindo desse raciocínio do vereador Meira, supondo que as empresas tenham interesse em questionar essa licitação e prorrogar ao máximo, né, esse processo, chegaremos em setembro e a licitação não foi concluída. Eu parto de 2 informações que o senhor mesmo colocou numa audiência pública sobre esse tema lá na Câmara, né, quando apresentou a licitação, que é o seguinte: o próprio Tribunal de Contas recomendou que essa licitação seja concluída 5 meses antes do término do contrato, até para que a nova empresa tenha condições de se organizar. E uma outra informação é de que esse atual contrato, ele também já foi questionado pelo Tribunal de Contas, pelo modelo em que ele foi feito, o modelo técnica e preço, deveria ter sido só modelo preço, então ele também já é considerado irregular. Supondo que a gente chegue em setembro, esse contrato atual, ele poderia ser prorrogado? Sim, olhe bem, a visão não é a empresa, mas é a população que precisa do transporte coletivo. Então essa situação pode acontecer. Mas eu acho que seria bom pontuar alguns detalhes aqui. Eu nem quero entrar no mérito, se é do mesmo grupo, não sei o quê. Eles levaram até a Indurb, sem nenhuma necessidade, eles tiraram uma negativa do Junta Comercial, falando que essa empresa que entrou, a TUA, Transporte Urbano de Araçatuba, não é do grupo. Inclusive, são pessoas diferentes e tal. Eu nem quero entrar no mérito, porque isso é um emaranhado aí, que é meio complexo. Eu acho que... Porque, na realidade, essa TUA, ela era de Bauru.
ela se cindiu. A atual empresa que nós vamos licitar, que é a Cidade Sem Limites, foi o que se cindiu da TUA, que ela já era aqui anteriormente. Pelo que eles apresentaram, e também não quero nem discutir com eles, é problema deles, é um grupo diferente. Mas eu deixo também umas interrogações aí, que é meio complexo essas porcentagens aí de grupos, né? Voltando ao que você disse, o que ele falou, os 18 itens foram respondidos, alguns até positivos, coisas assim de erro, sabe? A outorga era em 12 vezes, você colocou em 5 aqui, 12... Erros de pequena coisa de redação, aliás, uma grande maioria. Alguns nós contestamos veementemente, né? Mas eu acredito que tem com bastante base para o tribunal analisar isso daí. Agora, olhe bem, nós estamos com um tempo... Na realidade, esse edital, ele foi encaminhado em novembro do ano passado, porque quem publica isso daí é a licitação do município. Só que na hora que você encaminha o edital, você monta um processo na Secretaria de Administração e vai para o jurídico, que tem milhares de processos, é onde mais é um tempo necessário lá para avaliação. Quando da publicação, o que aconteceu? Que foram vários itens dele. Aqueles números que nós usamos, principalmente na análise econômica financeira, que se nós fizermos o edital em 18, se ele saiu em outubro, novembro, nós começamos 6 meses antes. Nós usamos dados de 17. Um dos itens daí fala, nós estamos em 19, já estamos em abril, né? Na época em abril e tal. Então, nós tivemos que refazer aí sim, pegar os 12 meses de abril para trás, para fazer toda a análise econômica financeira, mas esse é o processo normal. Se a própria empresa que está aí, por exemplo, ela ganhar a licitação, não tem problema de prorrogação, né? Porque ela já está aí e tal. Agora, uma outra empresa, nós vamos ter que dar o tempo, sim, para que se instale e venha a Bauru. Pensando na população que tem, que usa o transporte coletivo, né? Uma outra questão envolvendo o edital, que são algumas exigências feitas às empresas. Com a idade média dos carros de 5 anos, né, a idade máxima de 10 anos, também em 5 anos, que toda a frota esteja equipada com sistema Wi-Fi e sistema de biometria. Em 8 anos, todos os veículos com ar-condicionado, e até o final do contrato, 10% da frota tem que ser de ônibus elétricos. Vereador Meira, essas exigências seriam oportunas quando a gente pensa em impacto na tarifa, nos valores das tarifas de ônibus? A empresa vai colocar isso, quando ela vai apresentar a sua proposta, ela vai colocar isso tudo na ponta do lápis. Ela vai colocar isso como conta. Espera aí, esse é o total do meu investimento. Imagine só, se ela está falando assim, em máximo 8 anos, eu vou colocar ar-condicionado em todos. Então, me perdoe o Coronel Eclair, mas é o seguinte, a prefeitura já está contando com uma concessão de 18. Que ainda está em tramitação pela Câmara, porque... Ela teria que investir no fim do contrato? No final, até 8 anos. A licitação está se fazendo para 8 anos. Tanto que esses números que você colocou, nós mudamos. Sim, a licitação é para 8 anos, porque a lei hoje municipal exige. 2, tudo bem. Mas a exigência, a contrapartida que é exigida da empresa, né, ela fala assim, em até 8 anos, os ônibus deverão ter ar-condicionado. Que é o fim do contrato. Então, imagina assim, ela fala assim, mas estão chegando 7 anos e 11 meses, eu falar, eu não vou colocar, porque está vencendo o meu contrato. É um exemplo. Então, na verdade, já há uma projeção nesse próprio edital, embora ele não esteja explicitamente escrito 18 anos, mas já imaginando numa concessão de 18 anos. Agora, tudo isso a empresa vai levar em consideração. Hoje, um ônibus elétrico, ao que consta, ele custa 3 vezes o valor de um ônibus convencional, né? Ou mais. 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. Hoje é a exigência de 3%, né? Então, imagina só, a empresa que decidir participar do processo de licitação, ela vai ter que colocar isso tudo dentro da sua planilha de custo. Então, com certeza, o que ela vai oferecer de contrapartida, que é o que o próprio coronel disse, que
começa com 2 milhões, que tem que ser investido no trânsito, ela vai fazer o menor possível. Agora, contrapartida, não fique pensando que vai sair do lucro da empresa. Não, ela vai colocar isso como custo da empresa, e esse custo da empresa vai estar embutido também na tarifa. Então, quem vai estar pagando contrapartida somos nós. É um ledo engano achar que a empresa vai chegar aqui e falar, não, toma aqui 3 milhões, 4 milhões para investir no trânsito, que é lógico, isso faz parte do jogo, faz parte da regra para se ganhar uma concessão. Mas esse custo, não tenha dúvida que ele vai ser absorvido ao longo do prazo de concessão pela empresa e ela vai repassar isso para o contribuinte, para o usuário, não tenha dúvida. Então, tudo isso nos preocupa. Eu vejo o seguinte, o mundo está mudando muito. Nós tínhamos aí até pouco tempo atrás um mercado de transporte individual sendo dominado pelos táxis, que cobravam o que queriam, cobravam tarifas exorbitantes. Aqui em Bauru ainda cobra tarifas exorbitantes. De repente, todos nós fomos surpreendidos por um aplicativo, que o preço cai aí quase 1/3, né, do valor 2/3 do valor de uma tarifa de um táxi. E nós já temos aí a possibilidade hoje de ter também transporte coletivo por aplicativo intermunicipal, né? E não vai demorar muito para nós termos e transporte coletivo municipal. Lógico que tem lei hoje que impede tudo, mas é uma tendência. O que nós temos que pensar? Então, assim, esses modelos de concessão ou de autorização do táxi, de transporte coletivo, na minha opinião, a tendência é acabar. Porque o que se espera hoje é preço compatível, né, um serviço eficiente para que o usuário possa utilizar o transporte, para que ele possa ter mobilidade. Então, eu penso o seguinte, não vai demorar muito, nós vai acabar com esse tipo de concessão, que hoje é um serviço que é explorado no país todo de transporte coletivo. Eu tenho certeza que isso vai acabar com o tempo, vai diminuir muito, né, vai ser inviável para essas pessoas que hoje administram essas empresas, e a tendência e o futuro é algo semelhante ao transporte individual, que são por meio de aplicativos. Eu penso assim. Ok, obrigada, vereador. Bom, o Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e, na sequência, vamos discutir mais a viabilidade econômica desse modelo de transporte. Não saia daí. O Bauru em Debate está de volta e hoje falamos de transporte coletivo na cidade, recebendo o presidente da Endurbe, Eliseu Eclair, e o vereador Coronel Meira. Voltando então à questão das exigências que estão colocadas no edital, o Eclair acaba de atualizar que houve mudanças importantes, então, em relação a essas exigências. O texto mudou do edital. Exatamente. Seria interessante também tomar conhecimento de que a outorga, quando eu falei aquela planilha de receita e despesa, na despesa você já coloca essa outorga para ser diluída em 8 anos. Então, na realidade, não é que fica fora. Todos os custos que a empresa vai ter, compra de ônibus, manutenção, compra aqueles 30 e tantos milhões do início, já está incluso lá. Nós não podemos deixar nada de fora, porque esse é um plano de negócios nisso daí, né? Como não foi aprovado na Câmara os 18 anos, nós tínhamos que licitar, como estamos licitando, com 8 anos. Então houve uma mudança sim. Não é toda a frota com ar-condicionado. O que está lá é assim. 5 anos é a idade média, mas não pode passar de 10 anos. Então, anualmente, ele tem que comprar 1 ou 2 ou 3 ônibus. Nesses 8 anos, conforme vai expirando esses 10 anos. Os ônibus novos deverão sim vir com ar-condicionado. No término, provavelmente nós vamos ter de 73 ônibus, em torno de 40 ônibus com ar-condicionado. Pouco mais da metade. Pouco mais da metade. É o ônibus novo, ele não vai implantar isso no ônibus que já está rodando, né? Esse é o do ar-condicionado. Outro detalhe em que os 10% do ônibus elétrico também foi mudado. Então, na realidade, serão cada 2 anos um ônibus elétrico, para não acontecer aquilo. Você leu bem, mas foi visto isso, né? Então, na realidade, serão 3 ônibus elétricos, porque um ônibus elétrico, como já o vereador disse,
ele equivale, um ônibus comum hoje é em torno de 350 mil, um ônibus elétrico é 1.400.000 hoje, né? Então um ônibus elétrico equivale. Isso daí já está na planilha. Ó, daqui 2 anos, qual é o custo da despesa? Já entrou 1.400 ali. Ó, aqui entraram 3, 4 ônibus com ar-condicionado. Um ar-condicionado de um ônibus ele é muito caro. Porque a gente fala assim, eu coloquei no meu carro, custou 5 mil. No ônibus é quase 50, porque ele abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta, para manter aquela temperatura. Gasta mais combustível também. Muito, em torno de entre 15% e 20% aumenta o combustível. Você já coloca isso na planilha. Então, entrou 3 ônibus com ar-condicionado. Qual é o valor desse ônibus? Você acrescentou o ar-condicionado naquela planilha de custo, né, de despesa dele, e o aumento do combustível, que é o outro fator. Então, na realidade, tudo isso aí é calculado. A empresa, nós não podemos... Na hora que você faz o plano de negócio, e quando você coloca a despesa, nós já planejamos. São 3 ônibus elétricos. No 2 anos, 4 anos e 6 anos. São 3 só, nesse caso de 8 anos. Já entrou o custo nessa planilha. A planilha, ela tem que constar todos os investimentos e tudo aquilo que você está pedindo. Bom, já que levou-se em conta, então, esse número, né, esse prazo de 8 anos, caso o projeto que está em tramitação fosse aprovado ou seja aprovado na Câmara ao longo desse período, o que acontece com o edital? Não daria mais para essa licitação. Só na próxima. Só na próxima licitação. E só fazendo, você citou correto, essa licitação que nós estamos fazendo agora, que foi feita lá em 2009, começou 2008, 2009, na realidade o Tribunal de Contas considerou ela ilegal, porque entrou a técnica e preço. O problema foi a palavra técnica, né? Tanto que quando nós recebemos, no começo do ano passado, a ilegalidade, de imediato foi nomeado um grupo para fazer esse edital. Esse edital aí que foi feito ano passado é devido por antecipação, por isso que teve esse problema desses apontamentos com dados não tanto atuais, né? Foi exatamente por isso, porque ele determinou que de imediato já se fizesse isso. Aí nós começamos a fazer e comunicamos, inclusive, o Tribunal de Contas. Existe chance também de prorrogação do outro contrato em vigência com a possibilidade de aprovação desse projeto de lei em tramitação na Câmara? O que acontece, vereador, com outro contrato que vale até 2022? O contrato ele tem que ser cumprido com a vigência da época, ou seja, ele foi em 2014, ele vai vencer em 2022, com possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, 2024. Se esse for assinado agora, nós estamos em 2019, vamos imaginar que em 2019, nós temos que levar, são 8 anos, 2027. Então, com mais 2 anos de prorrogação, 2029. Então, na verdade, nós só vamos ter a vigência dessa alteração do prazo para outra empresa que ganhou em 2014. Ou seja, só em 2024. Isso. Essa que é a verdade. Nesse aqui não dá mais tempo, porque só se o Tribunal de Contas pegar e vamos imaginar que a lei seja aprovada na Câmara, tá? E aí ainda encontra-se suspenso ou impugnado e tal. A Prefeitura pode questionar o Tribunal e falar, olha, nós temos uma vigência de uma nova lei e que agora é 18 anos. O Tribunal dando ok, eu não vejo problema. Só que eu, particularmente, sou contra 18 anos. Eu entendo que para o município e para o usuário é melhor você fazer essa renovação a cada 8 e no máximo 10 anos. Discutindo melhor essa questão, Meira, a Prefeitura mandou esse projeto no ano passado, já com a intenção de que ele fosse aprovado para valer para essa atual licitação que estamos discutindo aqui. Ele está sob sua relatoria, não é? Em que pé que está esse projeto e quais são os argumentos da Prefeitura e quais são os seus argumentos para não concordar com esse contrato que pode chegar a 18 com mais 2 prorrogados, pode chegar a 20 anos? Quer dizer, duplicaria o tempo de concessão atual? Olha, quando um projeto de lei ele dá entrada, começa a tramitar dentro da Câmara Municipal, a primeira comissão que ele é submetido é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, no ano passado, que esse projeto é do ano passado ainda, ele entrou na Câmara Municipal no final do ano. E aí eu, na condição de relator do projeto, que eu fui designado como relator, eu pedi informações à Prefeitura. A Prefeitura, não sei o que aconteceu, ela não me enviou essas informações
né? E depois eu conversei com a chefe de gabinete, com a Major, e a Major, falei também na tribuna, e aí em seguida veio a informação, quase estourando os 90 dias, que é 90 dias de prazo. Muito bem. Quando chegou as informações que era sobre outorga, sobre valores de outorga, nós estávamos questionando. E aí, quando o projeto voltou a tramitar, eu pedi um parecer do consultor jurídico da Câmara, para que ele me dê o subsídio necessário e suficiente para saber se aquele projeto ele é legal e constitucional, ou seja, se ele tem está dentro dos princípios das normas vigentes no nosso país. E agora, hoje mesmo eu conversei com o consultor jurídico antes de vir para cá, e o consultor jurídico ele deu um parecer pela ilegalidade, né? E a ilegalidade foi fundamentada em cima do seguinte: na exposição de motivos, né, o prefeito municipal, que é o autor do projeto, é o prefeito municipal, não é a Indurb, é mera operadora e administradora do contrato, né? Na exposição de motivos foi mencionado o seguinte: olha, diante da dificuldade dos aplicativos, demonstrando que muitas pessoas hoje deixaram de utilizar o ônibus e começaram a utilizar como transporte uma motocicleta, isso já demonstrou que a prefeitura, que o prefeito municipal não está preocupado com o interesse público, e sim preocupado com o interesse privado, que isso aí, na verdade, que diz respeito ao interesse das empresas que vão participar do certame licitatório. Então, esse é um dos fundamentos, né, que o consultor jurídico utilizou para demonstrar que o projeto não está voltado para o interesse público e sim voltado para o interesse privado. E agora, depois que o consultor jurídico ele apresenta esse parecer e eu na condição de relator, eu dificilmente vou contrariar aquilo que o consultor coloca. Ou seja, se ele deu para ele a ilegalidade, eu na condição de relator, eu vou seguir o parecer do relator. É a mesma coisa quando o prefeito pede um parecer para a Procuradoria Jurídica do município sobre um determinado contrato, e a Procuradoria manifesta favorável ou não, ou fala para o prefeito, tem que fazer esses apontamentos. Se o prefeito pode discordar? Pode. Ele pode discordar, ele pode ir contra aquilo que o procurador assim apregoou. Como eu também posso, na condição de vereador, ir contra aquilo que o consultor jurídico também ali afiançou. Mas eu, de uma forma prudente, eu não vou contra o parecer do consultor jurídico, eu já deixo bem claro. Por isso que o meu parecer, diante desse projeto, no tocante à legalidade e constitucionalidade, eu vou contra. Então ele nem deve ser votado, Meira? Não, aí é o seguinte: se os membros da Comissão de Constituição e Justiça, nós somos em 5, se 4 deles ou 3 deles, nós tivermos uma maioria, forem contrários ao parecer do relator, aí ele tem tramitação normal. Aí ele vai para a Comissão de Economia. E aí, sucessivamente, depois vai para a Comissão de Transporte. Então, ele tem que passar pelo crivo de 3 comissões. Se isso tudo passar e for aprovado, aí vai para o mérito. Aí nós vamos julgar o mérito da questão. Os vereadores de Bauru, os 17 vereadores, aprovam ou não aprovam a proposta do prefeito em estender o prazo ou o prazo de concessão do transporte coletivo passar de 8 para 18 anos. Aí é uma decisão que cabe ao plenário. E além dessa questão jurídica, como você comentou, tem a questão do mérito. E o que se coloca na exposição de motivos é uma situação que se estabelece como um círculo vicioso. Ou seja, se o número de usuários vem caindo e há um dado de que nos últimos 4 ou 5 anos houve uma queda de 25% no número de usuários do transporte coletivo em Bauru, isso implica no aumento tarifário, que também implica numa queda, enfim, é um círculo vicioso que se estabelece para os próximos anos. E o consultor jurídico ele fez uma pesquisa em vários municípios, onde era de 8 para 18, e ele aponta no parecer em que essas cidades, ao invés de... Nós não tivemos uma redução de tarifa, em hipótese alguma, na verdade, nós tivemos um aumento de tarifa considerável quando se passou de 8 para 18 anos. Então, o que se busca aqui, o que se pretende, né, embora o prefeito tenha o objetivo, eu vou aumentar, mas eu vou trazer um benefício. Esse benefício não restou devidamente demonstrado na exposição de motivos que acompanha o projeto de lei.
Acho que seria interessante citar aqui, ó, a cidade de São Paulo. Aqui nós estamos falando de 73 ônibus. Cidade de São Paulo, aproximadamente em torno de 15 mil ônibus. 20 anos. Já era 20 anos, venceu e é 20 anos. Nós apontamos várias cidades do estado de São Paulo, acima de 100 mil habitantes, ou próximo de Bauru, tem cidade que é 25 anos, 15 anos, 20 anos. Então, eu só quero deixar isso claro, que talvez quem esteja nos assistindo vai falar assim, mas por que essa administração colocou ele? Não, a cidade de São Paulo, e esse edital da cidade de São Paulo, ele, com tantas impugnações, ele ficou 2 anos no Tribunal de Contas, aliás, entrou no governo passado, antes do atual prefeito, foi o outro governo, o outro prefeito, e liberou no começo desse ano e agora que está licitando. Em nenhum momento o Tribunal de Contas entrou no mérito de 10, 15 ou 20 anos. Lá sim, 20 anos. Então é interessante. Agora, olhe bem, nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Muitas vezes, quando a gente pensa na empresa privada, devido a esses escândalos, as coisas que nós estamos seguindo aí, parece que todo mundo quer usufruir de alguma coisa. Nós temos que dar condições para a empresa fazer o investimento. Quem vai pegar 30, 40, 50 milhões é muito dinheiro para ele ter uma expectativa de retorno disso daí, para investir disso daí. Então, quando você faz essa análise econômica financeira, fica mais fácil você diluir aquele investimento inicial em 18 do que em 8, certo? Então, quando ela faz essa análise financeira, isso não é porque está pensando de maneira privada, alguma coisa assim, assado. Na verdade, é uma mera análise econômica. Para tornar mais atrativo o edital mesmo, é isso? E mais atrativo e uma maior número de pessoas que vão concorrer, números de empresas que vão concorrer nisso daí. E a ideia foi semelhante a outros municípios. Foi essa a ideia. Nós não podemos esquecer que quando você calcula uma tarifa, ela eu acho até interessante aqui, o vereador Meira, a próximo reajuste de tarifa, até convocar na Câmara, como se calcula isso, como se faz a tarifa técnica. Porque se você colocar a tarifa técnica do custo, segundo as normas legais, era maior do que nós estamos pagando hoje. Porque hoje a tarifa custa R$4. R$ 3,80 pelo cartão, R$ 3,80, R$ 1,90 estudante. E R$ 4 não, R$ 4 é diferente. No dinheiro. 84% é no cartão, 16% é no dinheiro, né? Então é o R$ 4 aí. Mas a maioria absoluta usa o cartão. Usa o cartão. Existe a percepção por parte do usuário de que esse é um valor muito caro. E até no momento em que o vereador coloca que nós temos um aumento desse transporte por aplicativo, nós temos um aumento do... já há muitos anos se utiliza mototáxi. É uma coisa importantíssima nós pontuarmos aqui o seguinte, o que é transporte privado e o que é transporte público. Esses aplicativos, aí os vários, 99, Cabify, Uber, é transporte privado. Isso daí não é público. É por isso que a própria decisão do Supremo, aí, próxima, nessa semana aí, porque isso é privado. Quando é privado, é livre iniciativa econômica. Olhe bem, o poder público não pode intervir. Quando nós falamos de transporte público, não vamos confundir. Transporte público é a obrigação do Estado, qualquer que seja o seu nível, em oferecer para aquela população mais carente um transporte. Óbvio, de qualidade, que de maneira correta, vamos dizer assim. Que está impactando, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que está impactando, estamos indo e tal. Eu acho que a novidade dos aplicativos... nós tivemos ontem o dia inteiro em reuniões com esses aplicativos, o pessoal lá na Endurbe. Na realidade, as empresas ganham muito dinheiro e já está impactando também muita gente que está saindo, tem que trabalhar muito para ganhar. Então não é alguma coisa, fala assim,
com isso estourou, agora deu a solução. Só que, olhe bem, volto a dizer, a preocupação do poder público é o transporte coletivo. O privado é assim, não vou te levar, não vou atender. O público não. Tem o horário, vai para onde vai e é a necessidade que tem que ser cumprida. É interessante deixar isso para o público. Só para aprofundar um pouquinho, se a Ligiane me permitir, em relação a essa questão da tarifa, do cálculo, a população tem essa percepção de que ela é cara. O senhor disse que se fosse aberta a tarifa técnica, ela está até seria defasada. Maior. A gente chega numa equação que parece que é insolúvel, então. Olha, que esse transporte coletivo não seria viável. Se fosse tão ruim assim, por que será que tem tanto interesse em assumir o contrato de concessão? Não existe uma cidade em que a população fala que aquela tarifa é viável, é barata, tal. Vamos pegar 3,80% a 84% aí. São Paulo é 4,50%. Eclair, em relação, então, aproveitando, aos subsídios, população idosa entre 60 e 64 anos, dependendo da renda, tem isenção da tarifa. A partir de 65, isenção da tarifa. Tem os estudantes. Quem que suporta esses subsídios? É o município? Excelente em parceria pergunta. Com a empresa ou é só a empresa? Olhe Porque bem, se for a empresa, é o usuário que vai pagar lá no fim do processo. Então, é importante ter isso daí. Não existe aquele que nós aprendemos, almoço de graça. Agora eu não pago. Alguém está pagando. Acima de 65 anos, é a empresa que suporta. No caso, o Porque é uma usuário lei que paga federal. mais caro. É o usuário que paga mais caro. De 60 a 65 anos, né, 64, tralá, quem paga é o município de Bauru, que são em torno de 3 mil hoje cadastrados nesse volume aí. Então a empresa não tem prejuízo nisso daí. Certo? Agora, isso é pago. Pago também que o município vive de impostos que a população paga. Quando você pega estudante, que ele fala, o estudante paga 50%. Na realidade, 25% dos outros 50% que faltam é o município que paga e 25% é custeado pelas empresas, portanto, pela tarifa. Existe um cálculo assim, que nós chamamos de passageiro equivalente. Passageiro equivalente é o que paga. Mesmo que paga, fala, mas a metade paga 75%. Mas você chega num ponto, vai de 100, teoricamente, 75 pagaram. Cheia, né? O que quer dizer isso? Se você pegar qualquer empresa, vamos pegar essa empresa aí, em que nós transportamos por mês 850 mil passageiros, catracados, né? Porque é a mesma pessoa, a gente fala catracado. O passageiro equivalente não chega a 600 mil, em torno de 580, 590 mil. O cálculo, quando você faz a receita daquela empresa, é em cima do passageiro equivalente, não em cima de quem adentrou ao ônibus e é o catracado, né? Uma das perguntas ainda, não sei se eu estou me adiantando muito aí, um dos itens lá que eles colocaram foi isso daí. Porque, olha bem, pelo IBGE, no último censo, Bauru tem um aumento médio de população de 0,6 por ano. Nós tivemos, de 2017 para 2018, um aumento de demanda, não quer dizer de pagantes foi menor, de 0,54%. Você vê que está bem próximo uma coisa da outra. Um dos itens foi esse. Aí ele fala, olha, mas vocês na análise econômica financeira não colocou esse aumento de 0,6 por ano. Isso quer dizer o seguinte, nós vamos ter mais pessoas, vamos aumentar ônibus, aumentar o quilômetro. Aí nós provamos o contrário. Não. Existe uma fórmula, um nome bonito aí chamado IPK. Esse índice, o nome diz, o P é passageiro e o K é quilômetro. É o índice, o número de passageiros por quilômetro rodado. O IPK da Unesp, da professora da Unesp, que deu uma aula para nós maravilhosa, que nós viemos até a Unesp assistir às suas palestras, inclusive, médio, ideal, seria 2,5. O que quer dizer isso, 2,5? Você tem os passageiros sentados dentro do ônibus e, no máximo, 3 passageiros em pé por metro quadrado. Então ficariam 3, o ônibus está completo. O que quer dizer isso? Os passageiros estão confortáveis e o rendimento, o que ele está arrecadando, está pagando os custos e ele tem o lucro dele, da iniciativa privada.
Aí fala assim, não, mas vamos pegar o IPK dessa empresa que nós estamos aí. Hoje ele é 208. 208. Fala, então tá melhor ainda, quer dizer que todo mundo fica mais tranquilo dentro do ônibus, tem mais espaço e tal. Só que na hora que ele diminui, quem compensa aquela falta de passageiro? A tarifa. A tarifa aumenta. Isso estou falando de coisa técnica, né? A tarifa aumenta. Porque o custo fixo e o custo variável, se o IPK é 2,5 é 2,08, é o mesmo. O valor daqueles custos fixos e variáveis daquilo lá. Com esse aumento aí, nós tivemos que calcular o IPK do ano 1 ao ano 8, certo? Na realidade, ele aumenta para 2,18. Abaixo do 2,5. O que quer dizer isso? Não aumenta nenhum ônibus e nem aumenta o quilômetro rodado além daquilo que ele roda normalmente. Então todos esses cálculos são feitos também exatamente para você saber quais números de ônibus nós temos. Nós temos em Bauru 67 linhas de ônibus, que tem origem, destino, passa pelo centro, né? Isso foi contratado uma empresa que fez toda essa análise de origem, destino, aonde que as pessoas trabalham, onde é a maior, que tipo de distrito é no centro, comércio e tal. Com isso daí você monta uma parafernália de origem e destino. Nós temos apenas 2 linhas que nós chamamos interbairros, que elas dão a volta. Existiam várias dessas linhas. E no futuro essas 2 linhas também vão acabar. Por quê? Elas existiam quando você não tinha a integração. Porque hoje, vamos pegar um exemplo, eu saio do meu bairro Vila Falcão, e eu vou na Independência. Se você pega uma linha, você fala, é do lado, né? Mas não é. Quando você põe a integração, todos os ônibus passam pelo centro. Você desce, paga uma passagem só, e entra no ônibus da Independência e vai para a Independência, certo? Mas você não pagou a segunda passagem. Você pagou uma passagem nessa integração, 1h30 a 2 horas, que você tem para pegar o segundo transporte coletivo. Só que é óbvio que a população não pensa assim. Ela fala, não, eu quero ir aqui, eu demoro 8 minutos, se eu ir lá e fazer, eu vou demorar 20. Mas nós temos que analisar o custo disso daí. Essas linhas, elas não são rentáveis. Porque nós temos linha. A empresa, é lógico, ela não quer ter a linha que não é rentável, né? Então é importante, o público, eu não sei se eu fui muito técnico, mas acho que a explicação é meio lógica. A gente continua essa discussão já. No próximo bloco, falamos das reclamações em relação aos ônibus e também das possíveis saídas diante de novos concorrentes, como os que já falamos, carros de aplicativos de transporte. Até já. O Bauru em Debate está de volta e hoje falamos de transporte coletivo na cidade. Quem participa dessa discussão é o presidente da Endurb, Eliseu Eclair, e o vereador Benedito Roberto Meira. Vereador, eu queria aproveitar esse nosso terceiro e último bloco para falar do plano de mobilidade urbana. Há 2 meses nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal. Os principais itens desse plano, desse projeto, foram colocados. Ainda se aguarda o envio pela Prefeitura do projeto em formato, né, o projeto de lei, para que seja discutido e então colocado em vigor no município. A gente sabe que o prazo era abril de 2019, portanto já estamos atrasados nessa discussão. Mas com relação a esse plano, ele se estabelece em torno do transporte coletivo na cidade. E a gente veio ao longo do programa falando sobre as inviabilidades econômicas, né, as possibilidades econômicas em cima disso. É um impasse? Eu acredito que sim. No plano de mobilidade que vai ser apresentado, vai ser enfatizado muito a mobilidade por meio de bicicletas, né, que são as ciclovias, ciclofaixa, que é uma tendência mundial, né, você disponibilizar para o usuário oportunidades para ele se locomover para o local de trabalho, para a escola, para onde for, utilizando ciclofaixa ou ciclovia, né? Essa é a tendência. O segundo meio de transporte interessante, né, no plano de mobilidade é o coletivo, porque o coletivo, em tese, a partir do momento que você fala coletivo, você tem esse, ele é mais barato, ele é mais viável. Agora, quando você tem uma concorrência do coletivo com o transporte por meio de aplicativo, que é o transporte individual, né, que é o privado, particular, e você fala assim, poxa, mas esse individual,
ele acaba sendo mais vantajoso para mim e para essa pessoa, para o meu amigo, que nós vamos para o mesmo destino, do que eu optar pelo transporte coletivo. Então é outro impasse que vai acontecer. O modelo que eu vejo hoje de concessão, em que as empresas colocam aí todas essas contas que o engenheiro Eclair colocou aqui, não vou nem falar do presidente, porque é o engenheiro que colocou aqui, porque o engenheiro gosta muito de contas exatas, faz fórmula, matemática, não sei o quê, IPK. É uma discussão bem técnica. É uma discussão mesmo, bem né? técnica. Sim. Né? Então aí você como usuário, você fica olhando para cima e fala, poxa, olha, aumenta aí o valor da tarifa que eu concordo com você, para você parar de falar. Eu acho que não é por aí, eu acho que você tem que pensar o seguinte, quando você fala em transporte coletivo, tinha que ser alguma coisa assim, peraí, eu vou de onde para onde? Porque hoje quando você contrata o individual, você paga pelo trajeto. Quando eu entro num ponto de ônibus, entro no ônibus, num ponto, se eu descer 2 pontos seguintes, eu pago o mesmo valor daquele que entra no ponto inicial e vai para o ponto final. Então, eu penso o seguinte, será que nós não podemos começar a repensar em que o usuário poderia pagar por KM rodado? É uma outra alternativa. Que nem pedágio na Europa, por exemplo. Exatamente. Talvez seja essa uma alternativa para o futuro, para que você tenha um transporte coletivo por meio de concessão, que é uma responsabilidade do município em fazer essa concessão, porque é ele que deve oferecer esse transporte coletivo. Mas eu fico pensando o seguinte, o modelo que tem hoje, que é com várias formas, que chega a um valor de uma tarifa, será que nós não podemos mudar para tornar ele mais atrativo para o consumidor, para o usuário? Né? Eu falo assim, bom, eu vou... a minha linha é Vila Dutra, Distrito Industrial 1. É os lados opostos da cidade. Então, se eu pagar R$4 da Vila Dutra até o Distrito Industrial 1, é um valor razoável, R$3,80. Agora, se eu saio da Vila Dutra e eu desço na Vila Falcão, será que é justo eu pagar os mesmos R$3,80 ou R$4 daquele que foi até o Distrito Industrial? Mas esse é o modelo que nós temos. Por que não mudar o modelo? Hoje nós temos tudo de uma maneira o quê? Eletrônica, nós temos aí o cartão, nós temos a biometria. Por que a pessoa, ao entrar no ônibus, ele coloca o seu cartão, na saída ele coloca o seu cartão novamente? Como um taxímetro, ele já calcula o valor. Eu estou falando de algo que eu já ouvi falar, mas é algo que eu vejo que no futuro vai ter que ser assim, para que continue sendo atrativo essas empresas participarem de processos licitatórios de transporte coletivo no município. Caso contrário, a tendência vai ser o quê? Vai surgir uma concorrência, num primeiro momento até, você fala assim, ilegal, clandestino e tal, mas o poder público vai regularizando aos poucos, porque que nem mototáxi. Veja só, na época eu comandava uma companhia aqui da Polícia Militar, é uma aberração você fala assim, vai transportar passageiro em motocicleta, é um absurdo e tal, não sei o quê. Foi indo, regulamentou o mototáxi. Hoje o mototáxi está virando motofrete. Né? Ele está sendo mais utilizado para transporte. Hoje é caro, o Uber é mais barato. Mais barato. Então, veja só, são as mudanças, são as alternativas que vão surgindo. Se surgir, por exemplo, o transporte coletivo por meio de aplicativo, pode, num primeiro momento, ele ser ilegal, porque hoje é ilegal. Né? Cabe apreensão, cabe tudo. Mas nada se pode imaginar, de repente, aparece um projeto de lei no Congresso Nacional e isso se torna legal, porque o próprio Supremo hoje, eu vi numa decisão sobre aplicativo, o que o Supremo enfatiza? Que o interesse do consumidor, o benefício do consumidor, ele tem que estar em primeiro lugar. E não o interesse do empresário, não o interesse do Poder Executivo, não o interesse desse ou daquele. É o interesse do consumidor. O consumidor tem que estar em primeiro plano. É assim que eu penso. E se isso não é pergunta da Lidiane, remeto ao Eclair, então, que como presidente da Endurb, que também tem essa responsabilidade do trânsito na cidade, a gente já tem vários pontos de estrangulamento na cidade, em horários de pico, e aí o transporte coletivo seria a solução, porque o transporte por aplicativo, mesmo que seja o carro compartilhado, são mais carros colocados nas ruas, o município está claro que não tem dinheiro para investir em mais avenidas, o transporte coletivo seria a solução para esse impasse. Por isso que nós temos que trazer benefícios para o transporte coletivo. Quando você fala Wi-Fi, quando você fala ar-condicionado, né?
Isso daí, exatamente, porque, olha bem, o futuro, vamos pegar os países, N países da Europa, exatamente, é melhorar o transporte coletivo, cumprir horário, ter direitinho, para que nós vamos deixar os nossos carros, é tirar o transporte individual. Você anda nas ruas, a imensa maioria absoluta é um motorista só e acabou, inclusive eu, não estou me excluindo não. Na realidade, todo o plano de mobilidade urbana é em cima disso, é que a pessoa priorize o transporte coletivo, seja por ônibus, por trem, ou individual de bicicleta, é mais saúde, geração saúde e tal. Eu acho que esse é o futuro. E as colocações do vereador Meira eu acho positivas. É a discussão do futuro, para análise disso daí. Não podemos esquecer que pedágio, a grande maioria dos pedágios na Europa, é por quilômetro rodado, né? Você entra numa via, se eu saio aqui, eu pago 50, 100 quilômetros, os valores são diferentes. Agora, eu acho que é uma coisa do futuro que podemos. Agora, o poder público até então tem que ser muito responsável em dispor do transporte coletivo, incentivar a bicicleta, andar a pé, Por quê? Isso daí nós estamos entrando em poluição ambiental, qualidade de vida, não é apenas aquele foco, é um foco amplo do ser humano na Terra. Desculpa eu devagar aqui, mas tem esse objetivo. Eu acho que nós temos que encarar por aí. É o problema do ônibus elétrico. Ele é mais caro, é muito mais caro hoje. Com certeza, na licitação que está acontecendo em São Paulo, todo o centro de São Paulo vai ser ônibus elétrico, exatamente por problema da poluição. Hoje o caro do ônibus elétrico não é a carroceria, o chassi, é o mesmo preço. O problema são as baterias que são importadas da China, que é o grande valor é isso daí. Num futuro não muito distante, como já nos visitaram, de instalar no Brasil a indústria que produz isso daí, com certeza absoluta, o próprio empresário vai querer ter o ônibus elétrico, que é mais barato para ele. Por quê? Porque hoje, se você pegar o custo do diesel e o custo da energia, ele economiza em torno de 30% em termos de valores com o ônibus elétrico. Tem problemas ainda, mas 30%. O próprio empresário, ele vai comprar tudo elétrico, ele vai gastar menos, ninguém precisa obrigar ele a fazer isso daí. Agora, enquanto não, o poder público ele tem que começar a incentivar isso para que tenha uma escala. Senão não consegue. Na hora que é 30 lá, tem 15 em Campinas, não sei quantos em Brasília, se tiver um número suficiente, essa empresa vai chegar, vai fabricar aqui e com certeza o preço cai lá embaixo e todos nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. Bom, a gente sabe que é uma discussão muito técnica, mas é de interesse de todos. E eu queria agradecer a presença dos convidados, o vereador Coronel Meira, presidente da Indurb Eliseu Eclair, e a Larissa Rossetto, jornalista da TV Unesp. Agradecer também sua sintonia e lembrar que o programa Bauru em Debate fica disponível na programação da TV Unesp, TV Câmara, Rádio Câmara, e também para você acessar pelas nossas plataformas, redes sociais e sites das emissoras. Até a próxima.